Tem noites em que o cemitério parece respirar. Eu sei que isso soa estranho, talvez até poético demais para alguém como eu, mas depois de 32 anos cavando sepulturas e fechando covas, aprendi a reconhecer quando a terra está inquieta. E naquela primavera de 2019, ela estava. Não foi algo que aconteceu de repente. Não foi um susto, um grito na noite, nada dramático assim. Foi mais sutil. Como quando você sente que alguém está te observando, mas quando olha ao redor, não vê ninguém. Aquela sensação que fica na nuca, que faz os pelos do braço se arrepiarem sem motivo aparente. Foi assim que começou, e foi assim que nunca mais terminou. Eu deveria ter prestado atenção nos sinais. Deveria ter entendido que alguns lugares guardam memórias na própria terra, nos ossos que descansam sob o solo, nas orações sussurradas por décadas. Mas eu era apenas um coveiro, um homem simples que achava que conhecia tudo sobre morte porque havia todos os dias. Como eu estava enganado. Meu nome é Augusto, Augusto Silva. Trabalhava no cemitério municipal de Santa Luzia desde meus 23 anos. Quando comecei, em 1987, eu era jovem, forte, cheio de energia. Achava que seria temporário, um emprego qualquer até conseguir algo melhor. Mas os anos passaram e eu continuei ali, não por falta de opção, mas porque o lugar cresceu em mim, ou eu nele. Não sei explicar direito. Santa Luzia fica numa colina na periferia da cidade, cercado por árvores antigas, ciprestes, principalmente, mas também algumas paineiras que ficam lindas quando florescem, cobrindo o chão de pétalas cor-de-rosa. É um cemitério grande, 4 hectares de terra, dividido em quadras que seguem uma lógica só aparente. A ala norte guarda os mais antigos, túmulos de 1920, alguns até antes. A ala sul é mais recente, dos anos 80 para cá. E no centro fica a capela, pequena, de pedra, com vitrais azuis que filtram a luz do sol de um jeito quase sagrado. Conhecia cada palmo daquele lugar, cada quadra, cada alameda de pedras irregulares, cada banco de mármore coberto de musgo e inscrições apagadas pelo tempo. Sabia onde a terra era mais dura, onde as raízes dos ciprestes invadiam o solo e dificultavam as escavações. Sabia quais túmulos recebiam visitas regulares e quais estavam abandonados há décadas, com os nomes nas lápides tão desgastados que mal dava para ler. O portão principal era de ferro fundido, pesado, com arabescos trabalhados que deviam ter sido bonitos quando foram feitos, mas que agora estavam corroídos pela ferrugem. Ele rangia, sempre rangia. Um som agudo, metálico, que eu ouvia todos os dias às 5 da tarde, quando chegava para o turno da noite. Era um som tão constante, tão familiar, que eu até sentia falta quando estava de folga. Eu era o único funcionário noturno. Durante o dia, tinha o pessoal da administração, os jardineiros, o padre que vinha às terças para a missa na capela. Mas à noite, era só eu. Meu trabalho era simples. Garantir que tudo estivesse em ordem, fazer a manutenção, preparar as covas para os enterros do dia seguinte e, principalmente, manter o lugar em paz. Era assim que eu via, manter o lugar em paz. O cemitério tinha cheiro próprio, terra úmida, sempre úmida, mesmo nos dias mais secos do verão. Acho que era por causa da sombra das árvores, do orvalho que se acumulava nas folhas e pingava durante a noite toda. Tinha também o cheiro de velas de cera, daquelas que as pessoas deixavam acesas nos túmulos. Eu gostava desse cheiro. Me lembrava a igreja que minha mãe me levava quando eu era criança. E às vezes, quando o vento soprava de um jeito certo, vinha o cheiro de flores. Algumas frescas, deixadas recentemente, outras já apodrecendo nos vasos de cerâmica, esquecidas pelos familiares que vinham cada vez menos com o passar do tempo. À noite, o cemitério tinha sua própria trilha sonora. Os grilos eram os músicos principais, fazendo aquela sinfonia constante, interrompida só quando algum carro passava na estrada lá embaixo ou quando uma coruja piava de algum galho alto.
O vento mexia nas folhas dos ciprestes, criando um sussurro que às vezes parecia conversa, mas que eu tinha aprendido a ignorar. Era só vento. Sempre tinha sido só vento, ou assim eu achava. Eu gostava da solidão, sempre gostei. Não era bom com pessoas. Não sabia fazer aquelas conversas casuais sobre futebol ou tempo ou política. Me sentia deslocado em festas, desconfortável em lugares cheios. Mas ali, entre os mortos, eu me sentia bem. Me sentia útil. Preferia os mortos aos vivos, se é que posso dizer isso sem soar mórbido. Eles não reclamavam, não mentiam, não faziam perguntas difíceis. Apenas descansavam. Ou assim eu pensava. Eu morava numa casa simples, a uns 20 minutos de caminhada do cemitério. Nunca casei. Nunca tive filhos. Minha vida era dividida entre a casa, o trabalho e o bar da esquina onde eu tomava uma cerveja às sextas-feiras antes do turno. Uma vida pequena, sem grandes emoções. Mas era minha, e eu estava satisfeito com ela. Tinha alguns amigos, poucos, que entendiam meu jeito quieto. O seu Antônio, dono do bar, que sempre me servia sem fazer muitas perguntas. A Dona Maria, minha vizinha, que às vezes deixava a marmita na minha porta quando cozinhava demais. E tinha o Padre Oliveira, do cemitério, que me tratava com respeito e até me convidava para almoçar de vez em quando. Mas a maior parte do tempo eu estava sozinho. E estava bem assim. Até aquela primavera de 2019, quando tudo mudou. Minha rotina era precisa como um relógio. Talvez até demais, mas eu gostava assim. Gostava de saber exatamente o que ia fazer, em que ordem, sem surpresas. Chegava sempre às 5 da tarde, quando o último visitante já tinha ido embora, e o zelador do dia, o seu Jorge, estava trancando o portão principal. A gente se cumprimentava, um aceno de cabeça, às vezes um boa noite. E ele ia embora. O portão era trancado por dentro, com uma corrente grossa e um cadeado que eu guardava no bolso, junto com as chaves da guarita e da capela. A primeira coisa que eu fazia era a ronda, sempre no sentido horário, começando pela ala sul. Levava minha lanterna grande, aquela de 4 pilhas, pesada, que iluminava bem e que também servia como arma, se fosse necessário. Nunca foi, mas era bom saber que podia ser. Durante a ronda, eu verificava se tinha algum túmulo vandalizado, alguma lápide quebrada, algum vaso tombado pelo vento. Anotava tudo num caderno velho de capa dura que eu mantinha na guarita. Quadra D, túmulo 47, vaso quebrado. Coisas assim. No dia seguinte, o pessoal da manutenção vinha e consertava. Eu era os olhos da noite. Eles eram as mãos do dia. Depois da ronda, eu acendia as luminárias. Eram 12 espalhadas pelo caminho principal, lanternas de ferro com lâmpadas fracas que mal iluminavam, mas que davam aquela sensação de que o lugar não estava completamente às escuras. Eu gostava de acendê-las, tinha algo de ritual nisso. Acender a primeira perto do portão, depois a segunda, a terceira, seguindo o caminho até a capela. A última ficava no fim da Alameda Norte, perto do muro de fundos. Com as luminárias acesas, eu voltava para a guarita e tomava café. Sempre levava uma garrafa térmica daquelas antigas de metal, que mantinha o café quente por horas. Sentava no banco de madeira na frente da guarita, olhando o cemitério se acomodar na escuridão, e tomava o café devagar, apreciando o silêncio. Era nesses momentos que eu me sentia mais em paz. O mundo lá fora, com suas preocupações, suas corridas, suas brigas, parecia muito distante. Ali era só eu, o café e o vento nas árvores. Depois do café, começava a parte física do trabalho. Se tinha covas para abrir no dia seguinte, eu começava à noite. Preferia assim. Era mais fresco, mais silencioso e gostava do trabalho manual. Gostava de sentir a pá cortando a terra, o ritmo constante de escavar, jogar a terra para o lado, escavar de novo. Era meditativo. Fazia minha mente esvaziar. Uma cova levava umas 3 horas para ficar pronta.
Eu cavava 1,80 m de profundidade, 1,20 m de largura, 2 metros de comprimento. Tinha que ser preciso, tinha que ser respeitoso. Cada cova era a última casa de alguém. Eu levava isso a sério. Quando não tinha covas para abrir, eu fazia a manutenção. Limpava as folhas das alamedas com um rastelo velho que o cabo já tinha sido trocado 3 vezes. Arrumava os bancos de pedra que ficavam tortos com o tempo. Podava os galhos mais baixos das árvores para que não bloqueassem o caminho. Consertava as velas que tinham apagado, recolocava flores que o vento tinha derrubado. Tinha um banco específico que eu gostava. Ficava na quadra C, perto do jazigo da família Mendes. O jazigo era bonito, de mármore branco, com um anjo de asas abertas esculpido no topo. O anjo olhava para o leste, para o lado onde o sol nascia. Eu gostava de sentar ali, às vezes, quando fazia uma pausa. O banco tinha uma vista boa, do cemitério todo. Dava para ver as alamedas, os ciprestes, o topo da capela. Era um bom lugar para pensar, ou para não pensar em nada. Mais ou menos à meia-noite, eu fazia outra ronda. Verificava se estava tudo bem, se nenhuma luminária tinha apagado, se não tinha aparecido nenhum animal. Às vezes, gatos entravam por buracos no muro. Depois, voltava para a guarita e comia alguma coisa. Geralmente um sanduíche que eu trazia de casa. Pão, mortadela, queijo, nada elaborado. Tinha uma cadeira velha na guarita, de madeira, com o assento já afundado de tanto uso. Eu sentava ali, comia meu sanduíche, às vezes lia alguma coisa, um jornal velho, uma revista que alguém tinha deixado, mas na maior parte do tempo apenas ficava quieto, ouvindo os sons da noite. Os grilos eram constantes, sempre estavam lá, cantando, cantando, cantando. Às vezes uma coruja piava, às vezes ouvia o farfalhar de algum bicho pequeno nas folhas, um gambá talvez, ou um tatu, nada que me assustasse. Eram vizinhos conhecidos, por volta das 3 da manhã eu fazia a última ronda. Essa era mais rápida, só para garantir. Verificava o portão, verificava as luminárias, dava uma olhada nas covas abertas para ter certeza que nenhum animal tinha caído dentro. E então ficava esperando o amanhecer. Esse era o momento mais bonito, quando o céu começava a clarear, primeiro um cinza escuro, depois um azul profundo, depois aquele tom de laranja e rosa no horizonte. Os pássaros começavam a cantar, os grilos se calavam, o mundo acordava lentamente. Às 6 da manhã, o seu Jorge chegava, eu passava o cadeado para ele, contava se tinha algo para consertar e ia embora. Caminhava de volta para casa no sol da manhã, cansado, mas satisfeito. Tomava um banho, comia alguma coisa e dormia até o meio da tarde. Depois acordava, tomava café e tudo começava de novo. Era uma boa rotina. Simples, previsível. Eu gostava assim. Por 32 anos, foi assim. Até que não foi mais. Foi numa quinta-feira, início de setembro. Lembro que era quinta, porque tinha acabado de receber o pagamento e estava planejando passar no banco na sexta de manhã. Lembro que era setembro porque as paineiras estavam começando a florir, deixando pétalas rosas no chão das alamedas. A noite tinha começado normal. Ronda, luminárias, café. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Fazia um pouco de frio. A primavera ainda estava começando e as noites continuavam geladas. Eu tinha trazido um casaco velho de lã que usava nessas ocasiões. Não tinha covas para abrir, então estava fazendo a manutenção regular. Tinha começado pela ala norte, limpando as folhas que se acumulavam nos cantos dos túmulos mais antigos. Folhas de cipreste são pequenas, como agulhas, e têm a mania de entrar em todos os lugares. Você tem que varrer com cuidado, senão elas espalham mais ainda. Estava trabalhando há mais ou menos 2 horas quando decidi fazer uma pausa. Peguei a garrafa térmica e fui sentar no meu banco favorito, perto do jazigo dos Mendes. O anjo de mármore brilhava um pouco sob a luz da lua crescente. Sempre achei aquele anjo bonito.
Tinha uma expressão serena, pacífica. As asas estavam abertas como se estivesse prestes a voar, mas o rosto olhava para baixo, para o túmulo, como se estivesse guardando, protegendo. Tomei o café devagar, apreciando o calor do líquido descendo pela garganta. O silêncio era completo. Nem grilos cantavam naquele momento, só o vento, suave, mexendo nas folhas. Foi quando eu vi a vela, no túmulo da senhora Helena Cardoso, 3 jazigos à frente do banco onde eu estava sentado. Eu tinha acendido aquela vela há menos de meia hora. Tinha certeza, sempre acendia as velas apagadas durante a ronda. Era parte da rotina. As pessoas deixavam velas nos túmulos e eu as acendia quando via que estavam apagadas. Era um pequeno gesto de respeito. A vela da dona Helena estava apagada. Não achei muito estranho no começo. Vento, talvez, apesar de não estar ventando tanto assim. Levantei, fui até lá e acendi de novo. Usei o isqueiro que sempre carregava no bolso. A chama pegou fácil e eu protegi com a mão até ter certeza que estava estável. A vela era daquelas grossas, de cera branca, meio amarelada pelo tempo. Tinha sido deixada num copinho de vidro vermelho, desses de vela de santo. O vidro protegia a chama do vento, por isso achei estranho ter apagado. Mas tudo bem. Acontece. Voltei para o banco, terminei meu café e continuei o trabalho. 3 noites depois, no domingo, aconteceu de novo. Mesma vela. Túmulo da dona Helena Cardoso. Apagada. Eu tinha acendido na ronda das 5h30. Quando passei ali de novo, às 9, estava apagada. E não estava só apagada. Estava fria, completamente fria, como se nunca tivesse sido acesa. E isso sim me pareceu estranho. Uma vela que queima por 3h30 deixa marcas. A cera derrete, escorre pelas laterais, forma aquelas camadas. E fica quente, às vezes ainda fumegando quando você apaga. Mas aquela vela estava fria. A cera estava intacta, sem nenhum sinal de ter queimado recentemente. Pensei que talvez eu tivesse me confundido. Talvez eu não tivesse acendido aquela vela específica. Talvez tivesse acendido outra e me enganado. Estava cansado, afinal. Tinha trabalhado bastante naquela semana. Acendi de novo. Dessa vez, fiquei prestando atenção. Anotei mentalmente. Vela do túmulo da dona Helena Cardoso. Acesa às 21h15. Às 22h passei ali de novo, só para verificar. Apagada. Fria. Agora sim eu estava confuso. Fiquei parado ali, olhando para a vela, tentando entender. O vidro estava intacto. Não tinha rachaduras. Não tinha água dentro. A vela estava perfeita, só que apagada e fria. Olhei ao redor. Procurei alguma explicação. Talvez tivesse alguém brincando comigo. Algum moleque que pulou o muro e estava se divertindo apagando velas. Já tinha acontecido antes, anos atrás. Mas dessa vez não vi ninguém. Não ouvi nada. O cemitério estava silencioso. Só os grilos. Só o vento. Acendi a vela pela 3ª vez. E dessa vez fiquei ali parado, observando. Fiquei 5 minutos. 10. A chama continuava acesa, tremulando levemente, mas firme. Tudo bem. Vento estranho, talvez. Alguma corrente de ar que eu não estava sentindo. Mas então comecei a notar outras velas apagadas. 2 na mesma quadra. Depois mais 3. Todas na ala norte. Todas velas que eu tinha certeza de ter acendido. E todas completamente frias. Passei o resto da noite acendendo e reacendendo velas. Parei de contar depois da 10ª. Sempre a mesma coisa. Eu acendia, dava meia volta, e quando olhava de novo, estavam apagadas. Não todas. Só algumas. Sempre na ala norte. Sempre velas específicas, como se alguém estivesse escolhendo. Quando o seu Jorge chegou de manhã, eu estava exausto. Ele perguntou se eu estava bem, e eu disse que sim. Só uma noite cansativa. Não comentei sobre as velas. Não sabia como explicar. Fui para casa, mas não consegui dormir direito. Ficava pensando naquelas velas, naquele frio, naquela sensação estranha de que algo estava errado. Na noite seguinte, segunda-feira, decidi prestar mais atenção.
Levei um bloco de notas e uma caneta. Ia documentar tudo, cada vela que eu acendesse, cada vela que apagasse. Ia descobrir o padrão. Mas naquela noite, não foi só as velas. Foi quando eu ouvi os passos. Eram mais ou menos 10:30 da noite. Eu estava varrendo as folhas perto do muro leste, longe das luminárias, usando só a lanterna. O vento tinha derrubado muitas folhas, e elas se acumulavam nos cantos, formando pequenos montes úmidos. Eu estava concentrado, movendo o rastelo no ritmo constante. Puxa junta, quando ouvi. Passos. No cascalho. Passos de alguém caminhando. Parei imediatamente. Ergui a cabeça, virando a lanterna na direção do som. Iluminei a alameda, os túmulos, as árvores. Nada. Silêncio. Esperei. Meu coração batendo um pouco mais rápido agora. Talvez fosse o seu Jorge. Talvez ele tivesse esquecido algo e voltado. Ou talvez fosse o padre. Às vezes, ele vinha à noite, quando não conseguia dormir, e ficava rezando na capela. Mas não era nenhum deles. O portão estava trancado. Eu tinha a única chave. Continuei esperando, segurando o rastelo, a respiração suspensa. E então, os passos recomeçaram. Mas não de onde eu estava olhando. De trás de mim. Virei rapidamente, iluminando o outro lado. Nada. Os passos pararam de novo. E foi aí que percebi algo. Os passos estavam no mesmo ritmo que eu tinha estado varrendo. Puxa, junta, como se alguém estivesse imitando o meu movimento. Senti um arrepio subir pela espinha. Segurei o rastelo com mais força. Dei alguns passos para frente devagar, iluminando ao redor. Verifiquei atrás de cada túmulo alto, cada árvore grossa. Nada, ninguém. Mas meu corpo inteiro estava tenso, alerta. Eu sabia com certeza, que eu não estava sozinho. Fiquei parado ali por mais uns 5 minutos, apenas ouvindo. O vento, os grilos, minha própria respiração, um pouco ofegante. E então, finalmente, continuei varrendo. Puxa, junta, e lá estavam eles de novo, os passos, no cascalho, acompanhando meu ritmo. Parei de varrer. Os passos pararam. Comecei de novo. Os passos voltaram. Larguei o rastelo ali mesmo e fui embora. Voltei para a guarita, tranquei a porta, acendi todas as luzes que tinha. Fiquei lá dentro até o amanhecer, tomando café frio e tentando convencer a mim mesmo de que era só o vento, só galhos quebrando, só minha imaginação. Mas eu sabia que não era. Algo tinha mudado no cemitério, e esse algo estava prestando atenção em mim. Fiquei 3 dias afastado. Disse que estava com gripe. O seu Jorge fez o turno da noite no meu lugar, mas só ficou até às 10, porque tinha família e não gostava de dormir fora. O cemitério ficou sem vigilância noturna completa esses dias. Não sei porquê, mas isso me incomodou. Era como abandonar um posto, como deixar alguém desprotegido. Ridículo, eu sei. Eram os mortos. Eles não precisavam de proteção. Mas mesmo assim, o sentimento estava lá. No 3º dia, não aguentei mais ficar em casa. A inatividade era pior que o medo. Pelo menos no cemitério eu estava fazendo algo. Pelo menos lá eu tinha um propósito. Voltei numa terça-feira. O seu Jorge pareceu aliviado. Disse que o lugar estava estranho sem mim. Não explicou o que quis dizer. E eu não perguntei. Decidi mudar minha abordagem. Em vez de ter medo, ia investigar. Ia entender o que estava acontecendo. Tinha que haver uma explicação racional. Sempre havia. Comecei pelos registros. Tinha um caderno velho na guarita onde eu anotava os sepultamentos da semana. Estava folheando as páginas antigas quando notei algo. Um nome que se repetia. Mário Augusto Silva. Aparecia 3 vezes, em datas diferentes. 1987. 1954, 2003. Meu nome é Augusto. Augusto Silva. Mário. Esse era meu primeiro nome. O nome que eu nunca usava. Sempre tinha sido só Augusto. Mas meu nome completo, meu nome de registro, era Mário Augusto Silva. Como eu tinha esquecido disso? Fui até o escritório durante o dia, antes do meu turno,
e pedi acesso aos registros antigos. A secretária, uma moça jovem chamada Fernanda, me olhou curiosa, mas não perguntou nada. Me levou até a sala dos arquivos, um cômodo pequeno, cheio de estantes com pastas amareladas. Comecei a procurar. Os registros eram organizados por ano e depois por ordem alfabética. Peguei os arquivos de 1987 primeiro. Folheei as páginas amareladas procurando o nome. E encontrei. Mário Augusto Silva, falecido em 12 de março de 1987, aos 34 anos. Sepultado na quadra D, túmulo 67. Causa da morte, não especificada. Continuei procurando. 2015, 2017, 2018. Todos lá. Todos com o mesmo nome. Todos sem causa de morte especificada. 7 túmulos no total. 7 homens chamados Mário Augusto Silva, todos enterrados no cemitério onde eu trabalhava há 32 anos. Naquela noite, visitei cada um deles, e as inscrições confirmaram meu pior receio. Era uma sequência. 1954, aqui jaz. 1987, descanse em paz, 2003, ele espera, 2011, ele acorda, 2015, ele caminha, 2017, ele procura, 2018, ele encontra 7 estágios, 7 túmulos, e quando tracei todos no mapa formaram uma estrela de 7 pontas, com o jazigo dos Mendes no centro, com meu banco no centro, comigo no centro. A partir daquela noite as coisas pioraram. Os passos se tornaram constantes, não apenas quando eu estava trabalhando, mas o tempo todo. Como se alguém estivesse sempre me seguindo, sempre a poucos metros de distância. As velas não apagavam mais. Agora elas se acendiam sozinhas. Velas que estavam apagadas há anos, de repente tinham chamas tremeluzindo quando eu passava. E as vozes... Não era mais um sussurro distante. Agora eram claras, múltiplas, vindas de todas as direções, chamando meu nome. Augusto, Mário, por que você não descansa? Parei de dormir. Não conseguia. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas lápides. Via aquelas datas. Via o padrão se formando ao meu redor como uma rede, me cercando, me puxando. Uma noite, enquanto cavava uma cova, a pá bateu em algo duro. Pensei que fosse pedra, mas quando limpei a terra, vi. Era uma lápide, enterrada, virada de cabeça para baixo. Com cuidado, a virei. E li. Mário Augusto Silva, 1964. Aguarda seu retorno. A data de morte estava em branco. E a data de nascimento, 1964. Eu nasci em 1964. Deixei cair a pá. Saí correndo daquela cova. Voltei para a guarita, mas não me senti seguro nem lá. Porque agora eu sabia. O 8º túmulo. O túmulo que completaria o padrão. Era meu. Foi numa noite de lua nova. Escuridão completa. As luminárias piscavam constantemente, como se algo estivesse interferindo na eletricidade. Eu estava sentado no banco porque não sabia mais para onde ir. Todos os caminhos pareciam me levar de volta ali, ao centro, ao jazigo dos Mendes. E então ouvi, não passos desta vez, mas o som de terra sendo removida. Virei a lanterna na direção e vi os 7 túmulos, todos se abrindo ao mesmo tempo, a terra se movendo de dentro para fora, como se algo estivesse empurrando, emergindo, e então elas surgiram, 7 figuras, saindo dos túmulos, lentamente, como se acordassem de um sono profundo. Eram homens, de idades diferentes, roupas de épocas diferentes, mas todos com o mesmo rosto, meu rosto. Eram eu, em diferentes idades, diferentes momentos, e todos começaram a caminhar na minha direção. Não corri. Meu corpo não obedecia mais. Apenas observei, enquanto eles se aproximavam, formando um círculo ao meu redor. A figura mais próxima, a de 1987, falou. Sua voz era rouca, mas familiar. Muito familiar. Você demorou para entender. Entender o quê? Minha voz saiu fraca, tremida. Que você já está conosco. Sempre esteve. Não, eu estou vivo. Eu estou... Você acha que lembra de como começou a trabalhar aqui? A figura interrompeu. Lembra do seu primeiro dia?
Tentei lembrar. 1987. Eu tinha 23 anos. Tinha visto um anúncio. Tinha me candidatado. Mas os detalhes eram nebulosos. Não conseguia lembrar de uma entrevista. Não conseguia lembrar de assinar papéis. Era como se eu simplesmente tivesse começado a trabalhar ali. Você morreu, Augusto, em 12 de março de 1987. Atropelado na estrada perto do cemitério. Estava voltando do bar. Tinha bebido um pouco demais. Não podia ser verdade. Eles te trouxeram para cá. Te enterraram na quadra D, túmulo 67. Mário Augusto Silva. Mas você não descansou. Você se levantou, continuou trabalhando, como se ainda estivesse vivo. Senti como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. 32 anos, a figura continuou. 32 anos fazendo a mesma rotina, sem envelhecer, sem mudar, preso em um loop, porque você não conseguiu aceitar. Olhei para minhas mãos. Realmente as vi pela primeira vez. Pálidas, quase transparentes sob a luz da lua. Os outros 6, disse a figura apontando para as outras ao redor, eram como você, coveiros, zeladores, todos morreram, todos ficaram, todos esperando pelo 7º, esperando por você, para completar o padrão. Por quê? Porque algo precisa ser mantido aqui, algo foi selado há muito tempo. E nós somos os guardiões, mas precisamos de 7, sempre 7, e você é o 7º. O jazigo dos Mendes começou a tremer. O anjo de mármore rachou. E através das fissuras, uma luz pálida, esverdeada, começou a brilhar. O que está selado ali embaixo? A figura sussurrou. Não pode escapar. E nós mantemos, mas você precisa aceitar. Precisa juntar-se a nós conscientemente, ou o selo quebra. Olhei para aquela luz doentia, para aquelas fissuras se expandindo, e senti uma fome, antiga, terrível, tentando se libertar, e entendi. Não era sobre mim, nunca tinha sido. Era sobre proteção, sobre manter algo aprisionado. Algo que o mundo tinha esquecido, mas que nunca deveria ser libertado. Se eu aceitar, minha voz tremeu. Quanto tempo? Quanto tempo preciso ficar? Para sempre. A figura respondeu sem emoção. Ou até que isso embaixo possa ser verdadeiramente destruído. Para sempre. Eternidade guardando um abismo, nunca descansando, nunca partindo. Olhei ao redor. Para os outros 6, todos me observando, esperando minha escolha. E então percebi. Eu já tinha feito minha escolha. Há 32 anos, quando morri, mas não parti. Quando escolhi este lugar, ao invés do que quer que viesse depois. Levantei do banco. Eu aceito. As figuras não sorriram, não reagiram. Apenas assentiram. E lentamente voltaram para seus túmulos. E a luz no jazigo dos Mendes diminuiu. As fissuras pararam de crescer. O selo se manteve. Por enquanto. Isso foi há 4 anos. Ou tem sido há 4 anos. O tempo é estranho quando você está morto. Ainda trabalho no cemitério. Ainda faço minha ronda. Ainda cavo covas e limpo túmulos. Mas agora faço conscientemente, sabendo o que sou, sabendo por quê. O seu Jorge ainda vem todas as manhãs. Ainda me cumprimenta. Acho que ele sabe, de alguma forma. Mas nunca pergunta. E os outros 6? Nas noites em que o selo enfraquece, eles vêm. Nos reunimos ao redor do jazigo, formamos um círculo e juntos mantemos. É exaustivo, é assustador. É uma responsabilidade que nunca deveria caber a ninguém. Mas é nosso. Às vezes me pergunto sobre Clarissa, minha namorada de 36 anos atrás. Me pergunto se ela casou, se foi feliz. Espero que sim. E às vezes, em noites claras, imagino que a vejo. Uma senhora agora, visitando algum túmulo. A vida é assim. Todos eventualmente chegam aqui. E quando chegam, eu estou aqui, preparando seu lugar, garantindo seu descanso. Porque é isso que um coveiro faz. É um trabalho solitário, mas não vazio. Porque estou cercado por histórias,
por memórias, por propósito. Esta manhã, um novo túmulo foi preparado. Um jovem, 23 anos, acidente de carro. Seu nome é Marco Antônio Silva. Quase meu nome, mas não exatamente. E eu me pergunto, será que ele vai descansar? Ou será que ele também vai ficar? Não sei, não posso saber. Mas estarei aqui quando acontecer. Porque alguns mortos não descansam. Não porque não possam, mas porque escolhem não. Escolhem ficar. Escolhem guardar. Escolhem proteger. E eu escolhi. Escolhi há 36 anos, mesmo sem saber. No momento em que morri, mas não parti. E escolho agora, todos os dias, todas as noites, porque tem noites em que o cemitério parece respirar. E eu respiro com ele, porque não sou apenas o coveiro, sou parte do cemitério, e o cemitério é parte de mim. E enquanto o que está selado permanecer abaixo, enquanto a proteção for necessária, eu estarei aqui, no meu banco, no centro da estrela, na vigília eterna, não com medo, não com arrependimento, mas com aceitação. E talvez, apenas talvez, com uma estranha forma de paz. Se você um dia visitar o cemitério municipal de Santa Luzia e sentir que está sendo observado, se ouvir passos atrás de você que param quando você para, se ver uma figura à distância, parada entre os túmulos, apenas observando, não tenha medo, é apenas o coveiro, fazendo sua ronda, mantendo a vigília, protegendo você de coisas que você nunca deveria conhecer. E se você sentar no banco perto do jazigo da família Mendes, com o anjo de asas abertas, e sentir uma presença ao seu lado, uma sensação de companhia silenciosa, saiba que não está sozinho, nunca está sozinho no cemitério. Os mortos estão sempre lá, e alguns deles, alguns de nós, estamos sempre observando, sempre protegendo, sempre esperando, não por libertação, mas pelo próximo que precisará entender, pelo próximo que precisará escolher, pelo próximo que talvez se juntará a nós nesta vigília sem fim. Porque alguns lugares são mais do que parecem. Alguns lugares guardam segredos que o mundo esqueceu, e alguns segredos precisam ser guardados para sempre. Meu nome era Mário Augusto Silva. Morri em 12 de março de 1987, aos 23 anos. Mas ainda estou aqui. 36 anos depois, ainda cavo covas, ainda acendo velas, ainda caminho pelas alamedas de pedra sob a luz da lua. E continuarei. Porque encontrei algo que a maioria das pessoas busca a vida inteira e nunca encontra. Propósito. Não o propósito que eu imaginava ter quando era vivo. Não casar, ter filhos, envelhecer ao lado de quem eu amava. Mas um propósito mesmo assim, guardar, proteger, manter. É um propósito solitário, é um propósito eterno, é um propósito que poucos entenderiam ou aceitariam. Mas é meu, e há uma paz estranha nisso, em saber exatamente onde você pertence, em saber exatamente o que precisa fazer. Em não ter mais dúvidas, medos, questionamentos sobre o sentido de tudo. O sentido está aqui, no silêncio entre os túmulos, no peso da terra, no sussurro das árvores, na vigília que nunca termina. Então, se você está me ouvindo agora, se está escutando esta história em alguma noite escura, com fones de ouvido, sozinho em seu quarto, saiba que não está realmente sozinho. Todos carregamos nossos mortos, nossas memórias, nossos arrependimentos, nossas perdas. E em algum lugar, em cemitérios espalhados pelo mundo, há guardiões como eu, pessoas que morreram mas não partiram, que escolheram ficar, que mantêm vigília sobre coisas que você nunca saberá que existem. E talvez isso deveria assustá-lo. Mas espero que, em vez disso, traga algum conforto, porque significa que mesmo na morte, mesmo no fim, há propósito, há escolha, há um lugar para pertencer, mesmo que esse lugar seja um cemitério, mesmo que esse propósito seja uma vigília eterna,
Mesmo que essa escolha signifique nunca descansar, alguns mortos não descansam, e alguns vivos nunca souberam o quanto suas vidas dependem disso. Boa noite. E se você ouvir passos atrás de si quando estiver sozinho, não se preocupe. Somos apenas nós, fazendo nossa ronda, como sempre fizemos, como sempre faremos. Isso era estranho. Geralmente os registros incluíam pelo menos uma causa básica, mas este tinha apenas não especificada, escrito com letra apressada. Continuei procurando. Fui até os arquivos de 1954. Mário Augusto Silva, falecido em 8 de agosto de 1954, aos 42 anos. Sepultado na quadra B, túmulo 23. Causa da morte, não especificada. O mesmo, nenhuma informação adicional. Fui até 2003. Mário Augusto Silva, falecido em 15 de novembro de 2003, aos 28 anos. Sepultado na quadra F, túmulo 89. Causa da morte, não especificada. 3 pessoas. Mesmo nome completo. Mesma falta de informação sobre como morreram. 3 idades diferentes. 3 épocas diferentes. Mas todos enterrados no mesmo cemitério. No cemitério onde eu trabalhava. Copiei os números dos túmulos num papel e saí. O turno da noite ia começar em algumas horas, e eu precisava verificar algo. Cheguei no cemitério às 5, como sempre. O seu Jorge estava me esperando no portão. "Tá melhor?" ele perguntou. "Tô sim. Obrigado por cobrir." "De nada, rapaz. Mas eu não volto de noite, não. Aquele lugar tá..." Ele parou, procurando a palavra certa. Pesado. Quis perguntar o que ele quis dizer, mas ele já estava indo embora, acenando por cima do ombro. Tranquei o portão, fiz a ronda rápida, acendi as luminárias. Tudo normal até então. Nenhum som estranho, nenhuma vela apagada, nenhum passo. Peguei minha lanterna e o papel com os endereços e fui até o primeiro túmulo. Quadra D, túmulo 67. Era um túmulo simples. Lápide de granito cinza, meio inclinada, coberta de líquen. A inscrição estava quase apagada, mas dava para ler. Mário Augusto Silva, 1953, 1987. Descanse em paz. Não tinha flores, não tinha velas, nada que indicasse que alguém visitava. Era um túmulo abandonado, como tantos outros na ala norte. Fiquei ali parado, olhando para aquele nome. Meu nome, bom, quase, faltava o Mário, mas era perturbador mesmo assim. Fui até o segundo, quadra B, túmulo 23. Esse era ainda mais antigo. A lápide estava rachada, com pedaços faltando. Mas a inscrição ainda era legível. Mário Augusto Silva, 1912, 1954. Aqui jaz, aqui jaz. Que jeito estranho de terminar uma inscrição. Normalmente era "aqui jaz em paz", ou "aqui jaz na luz de Deus", ou algo assim. Mas este era apenas "aqui jaz", como se fosse uma afirmação, uma marcação. Aqui jaz. Ponto final. O terceiro foi o que mais me perturbou. Quadra F, túmulo 89. Era recente. A lápide ainda estava limpa, preta, polida. E a inscrição era nítida. Mário Augusto Silva, 1975, 2003. Ele espera não, descanse em paz. Não, na memória dos que ficaram. Ele espera. Espera o quê? Espera quem? E por que esses 3 túmulos, separados por décadas, tinham inscrições tão estranhas? Descanse em paz. Aqui jaz. Ele espera. Parecia uma progressão, uma sequência. Senti um calafrio subir pela espinha. Peguei o mapa do cemitério que tinha na guarita e marquei os 3 túmulos. Tracei linhas entre eles. E vi algo que fez meu sangue gelar. Os 3 formavam um triângulo, e no centro desse triângulo ficava o jazigo da família Mendes, o banco onde eu sempre sentava, meu lugar favorito no cemitério inteiro. Voltei ao escritório 2 dias depois. Tinha que saber se existiam mais, se o padrão continuava. Procurei nos registros de 2011 se o intervalo estava diminuindo e encontrei Mário Augusto Silva, falecido em 23 de agosto de 2011, aos 19 anos, sepultado na quadra E, túmulo 134. Causa da morte, não especificada. O mesmo padrão,
A mesma omissão, o mesmo silêncio proposital. Fechei o fichário devagar, sentindo as mãos suarem mesmo com o ar frio da sala de arquivos. Dei uma olhada nas outras pastas, meio sem saber o que procurava. Talvez uma coincidência, talvez outro nome. Mas no fundo, eu já sabia o que ia encontrar. Havia mais. 2015, 2016, 2017, todos com o mesmo nome, todos com a mesma ausência de explicação. 7 ao todo. 7 registros de morte de homens chamados Mário Augusto Silva, espalhados por décadas: 1954, 1987, 2003, 2011, 2015, 2017, 2018. Idades diferentes, mesmos nomes, mesmo cemitério, e todos sem causa de morte. Voltei para o turno daquela noite mais cedo. O sol ainda nem tinha sumido atrás das árvores, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Peguei o mapa do cemitério, uma lanterna e o velho caderno de anotações. Anotei os números dos túmulos um por um. Quadra B, túmulo 23. Quadra D, túmulo 67. Quadra F, túmulo 89. Quadra E, túmulo 134. Quadra A, túmulo 55. Quadra C, túmulo 112. Quadra G, túmulo 72. E comecei minha ronda. Não de rotina, mas de busca. O primeiro eu já conhecia. O segundo também. Mas conforme eu avançava, algo começou a me incomodar. Um padrão, quase uma geometria, se formando na minha mente. O túmulo de 2011, o garoto de 19 anos, ficava na beirada leste, exatamente na linha com o de 1954, no oeste. O de 2003 e o de 2015 alinhavam-se ao sul e ao norte, quase perfeitamente. E os de 2017 e 2018 completavam a figura. Quando desenhei tudo no mapa, o resultado fez o ar sumir dos meus pulmões. Era uma estrela, 7 pontas, 7 túmulos, e no centro geométrico de todos eles, o jazigo da família Mendes. Meu banco, o lugar onde eu sempre sentava para tomar café, o lugar que eu chamava há 32 anos de meu refúgio. Senti o estômago revirar. Voltei ao centro, à quadra C. O anjo de mármore me olhava como sempre, as asas abertas, o rosto sereno. Mas havia algo diferente naquela noite. O ar parecia mais denso, o silêncio mais profundo. E o chão parecia vibrar levemente sob meus pés, como se respirasse. Peguei a lanterna, ajoelhei e passei a mão na base do jazigo. A pedra estava fria, úmida, mas sob a luz percebi marcas que nunca tinha notado antes. Símbolos gravados, quase apagados pelo tempo. Círculos, linhas, pequenas inscrições em latim que eu não entendia completamente, mas que pareciam formar um selo. E foi ali, ajoelhado diante da pedra, que ouvi, não com os ouvidos, mas com algo dentro da cabeça, uma frase clara, como se alguém sussurrasse dentro de mim. O círculo está quase completo. Afastei a mão com um sobressalto, tropeçando para trás. Olhei em volta, esperando ver alguém, qualquer um. Nada. Só o cemitério em silêncio. Só o vento movendo as folhas dos ciprestes. Mas o selo estava ali, os 7 túmulos estavam ali. E de alguma forma eu sabia, o 7º ainda não estava vazio. Ainda não. A partir daquela noite tudo começou a desmoronar. As luzes do cemitério falhavam. As velas acendiam sozinhas, às vezes todas de uma vez, como se um vento invisível as inflamasse. E as vozes... as vozes, elas vinham de todos os lados. Baixas, roucas, familiares, chamando meu nome. Augusto, Mário, por que você não descansa? Às vezes pareciam vir debaixo da terra. Outras do alto das árvores, e havia noites em que elas vinham de dentro da minha própria cabeça. Comecei a perder o sono. Quando fechava os olhos, via os 7 túmulos brilhando sob a lua, conectados por linhas invisíveis. E no centro, o anjo rachado, observando-me com olhos de pedra que pareciam vivos. Eu anotava tudo no caderno, tentando manter o controle. Mas as anotações começaram a mudar.
Eu escrevia datas e no dia seguinte estavam alteradas, palavras riscadas, frases que eu não lembrava de ter escrito. Ele caminha, ele procura, ele encontra. Eu achava que estava enlouquecendo, mas uma parte de mim sabia que aquilo era apenas o começo. Numa madrugada de vento forte, ouvi algo diferente. Não os passos, mas o som de terra sendo movida, como se alguém cavasse. Lento, rítmico, constante. Peguei a lanterna e saí da guarita. Segui o som, o coração batendo forte. E percebi que vinha da quadra D. Meu corpo inteiro gelou. Era a cova antiga, o túmulo de 1987. O som vinha dali. Aproximei devagar. A luz da lanterna tremia na minha mão. A terra estava realmente se mexendo, de dentro para fora, como se algo empurrasse o solo por baixo. E então, algo duro bateu contra a superfície. Pensei que fosse uma pedra, mas quando me abaixei para ver, percebi o contorno familiar de uma placa. Uma lápide, enterrada. Virei-a com esforço, o coração quase saindo pela boca. E ali estava. Mário Augusto Silva, 1964. Aguarda seu retorno à data de nascimento, 1964. O meu ano de nascimento. A data de morte. Vazia. Deixei cair a pá. A luz da lanterna vacilou, e por um instante vi algo refletido no mármore polido. Meu próprio rosto. Pálido, envelhecido, translúcido. E atrás de mim, sombras. 7 sombras. Paradas entre os túmulos. Observando. Na noite seguinte, a lua desapareceu. Lua nova. O cemitério mergulhou em escuridão total. As luminárias piscavam uma a uma, até restar apenas a claridade fria da minha lanterna. O ar estava denso, elétrico, o chão pulsando. Sentei no banco, sem saber o que esperar, ou talvez sabendo demais. Foi então que ouvi o som da terra, de novo, mas desta vez não de um só túmulo, todos, os 7. A terra se erguendo como ondas respirando, e das covas, uma a uma, figuras começaram a surgir. 7 homens, 7 idades, 7 épocas, mas todos com o mesmo rosto, o meu. Eles me cercaram, silenciosos. E então, o mais velho, o de 1987, falou. Você demorou para entender. Minha voz, meu timbre, minha respiração. Entender o quê? Consegui murmurar. Que você nunca foi o vigia. Sempre foi o guardado. O chão tremeu. O anjo do jazigo dos Mendes rachou ao meio. Uma luz esverdeada começou a escapar das fendas, subindo como névoa viva. Você morreu naquela noite, Mário, disse o de 1987. Voltava do bar. Um carro te pegou na estrada. Trouxeram teu corpo para cá e você nunca partiu. Continuou o que sempre fazia. Cavar, proteger, vigiar. Não, eu estou vivo. Olhe para suas mãos. E eu olhei. A pele translúcida, o pulso imóvel, nenhum batimento, nenhuma respiração. 32 anos, ele continuou, mantendo o selo sem saber. Mas agora precisa escolher. Ou se junta a nós, ou o selo quebra. A luz verde intensificou-se. Do jazigo, algo tentava sair. Uma força antiga, faminta, sedenta. Eu sabia o que precisava fazer. Se eu aceitar, quanto tempo? Para sempre, ele respondeu. Ou até que o que está abaixo seja destruído. Fechei os olhos. Respirei fundo. Ou tentei. E aceitei. Eu aceito. As figuras assentiram. Voltaram lentamente para os túmulos. A luz cessou. O silêncio voltou. E o selo se manteve. Já se passaram 4 anos. Ou talvez séculos. Aqui dentro, o tempo não é o mesmo. Ainda faço minha ronda. Ainda acendo as velas. Ainda converso com os mortos. Mas agora sei quem sou. E por que estou aqui. O seu Jorge ainda vem todo amanhecer. Sempre me cumprimenta. Acho que ele sabe. Mas nunca pergunta. De vez em quando, os outros 6 aparecem. Nos reunimos em círculo. Quando o selo enfraquece. Refazemos os símbolos. Sussurramos as palavras antigas. E a luz sob o jazigo se acalma.
Às vezes penso em Clarissa, em como ela estaria agora. Talvez uma senhora idosa, visitando algum túmulo. E eu aqui, do outro lado, observando, protegendo, não com dor, mas com aceitação. Hoje um novo túmulo foi aberto. Um rapaz, 23 anos, acidente de carro, Marco Antônio Silva. Quase o meu nome, mas não exatamente. Olho para ele e sinto o mesmo chamado que senti um dia. Talvez o ciclo recomece, talvez não. Mas estarei aqui quando acontecer, porque alguns mortos não descansam, não porque não possam, mas porque escolhem não. Escolhem guardar, escolhem proteger, escolhem o silêncio e a eternidade. E eu sou um deles. Se um dia você vier a Santa Luzia e sentir passos atrás de si, não se assuste, sou eu, fazendo minha ronda, mantendo a vigília, protegendo você das coisas que nunca deveria conhecer. E se você ouvir o vento sussurrar seu nome, não responda, apenas siga em frente e deixe que os mortos façam seu trabalho. Boa noite e obrigado por ouvir.